Quando a gente fala que azul é de menino e rosa é de menina, existe muito mais coisa por trás disso do que a gente imagina. O buraco é muito mais embaixo. Olá, eu sou a Alessandra Alferes. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas. Este é o canal Sou Trans e Sou Mulher. Antes de iniciarmos o tema de hoje, vou pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho para receberem as notificações de quando tiver vídeo novo no ar. Toda semana tem vídeo novo. Bem, o tema de hoje é criança trans, o rosa e o azul. Eu fui uma criança trans desde os meus 6 anos, que eu tenho uma memória bem vívida disso, que eu me sinto pertencida ao gênero feminino. Segundo vários especialistas da área de neurologia, as crianças já têm maturidade neurológica para se compreenderem meninos ou meninas dos 2 aos 4 anos de idade. Nesse período da infância, elas já se sentem meninos e meninas. E no caso dos pais e das mães dessas crianças, eles e elas já conseguem perceber que a sua criança sente um desconforto com relação ao gênero que foi atribuído a ela ao nascimento. Há inúmeros relatos de pessoas trans, sejam elas homens ou mulheres trans, que falam sobre esse sentimento de desconforto com relação ao gênero ao qual lhes foi atribuído no momento do nascimento. No meu caso também, tem um vídeo meu no canal, um dos primeiros vídeos que eu fiz, como me descobri trans, que eu vou deixar o link aqui em cima, e eu conto sobre esse sentimento que eu tive na infância e que se estendeu até a minha pré-adolescência, minha adolescência, minha juventude, até a minha fase mais adulta. Eu sempre me senti pertencida ao gênero feminino, sempre me senti menina, sempre me senti moça, sempre me senti mulher. Até os meus 40 anos, que foi o momento em que eu reuni a coragem para revelar-me trans para as pessoas que eu amo e para os meus círculos de amizade, de trabalho. Até esse momento eu já me sentia uma mulher madura. Esse sentimento não surge na pessoa na sua fase adulta. Pode até surgir esse sentimento de estar desajustada, e esse sentimento pode ser mais forte ou menos forte dependendo de como essa pessoa relaciona-se com essa verdade ou condição. Lembrando que as pessoas trans, elas podem ser transfóbicas, assim como as pessoas homoafetivas podem ser homofóbicas em um determinado nível. O primeiro passo para você abraçar a sua própria essência, seja ela concernente à identidade de gênero ou à orientação sexual, é você eliminar esse tabu e essa fobia que você tem com relação à sua própria verdade. A autoaceitação é um processo, em geral, muito lento, porque é um processo de desconstrução de uma persona que você viu crescer, viu estruturar-se dentro de uma sociedade, viu ajustar-se dentro de padrões, e é muito difícil você colocar tudo isso abaixo para abrir espaço para que uma nova essência surja e tome o controle. Controle que eu digo num sentido positivo, num sentido transparente, num sentido verdadeiro. Por isso, como eu disse antes, nem toda pessoa trans ela vai demonstrar a sua transgeneridade na infância. Às vezes ela pode levar muito tempo, às vezes ela pode demonstrar isso conforme ela atinja a puberdade, onde ela tem uma enxurrada de hormônios que vão tomando controle sobre aspectos físicos, psicológicos, psíquicos, emocionais. É muito comum essas pessoas colocarem todos esses sentimentos em conflito debaixo do tapete para conseguirem seguir pertencentes a todos os seus ciclos e círculos afetivos. Muitas dessas pessoas talvez precisem de vivências mais maduras e mais concretas para se autoconhecerem e compreenderem mais profundamente o seu próprio gênero, o gênero ao qual elas se sentem realmente pertencidas. Neste caso, elas se descobrem trans muito mais tarde. Talvez somente seja algo que elas atinjam na vida adulta. É muito importante a gente entender que cada pessoa trans tem a sua própria jornada de autoconhecimento e de descobrimento. Né? Como eu sempre digo, a transgeneridade não é um pacote pronto. Né? Não funciona de forma igual para as pessoas. Aliás, eu acho que não funciona de forma igual para ninguém. Todas as pessoas são absolutamente diferentes.
somos uma construção gigantesca de paixões, de emoções, de relações, de afetos, de frustrações, de realizações, fracassos e sucessos. Isso vai moldando a gente. Isso vai nos tornando pessoas que se conectam com o mundo ao seu redor de maneiras muito individuais, muito particulares, muito únicas. Assim como cada pessoa tem uma própria digital e uma própria voz, cada pessoa também é única e preciosa. Logo, uma pessoa não é mais ou menos trans por ter se descoberto ou ter se revelado mais cedo ou mais tarde na vida. Essa revelação vai chegar em um momento único e especial. E para a gente entender essa questão da transgeneridade na criança, é importante a gente entender a construção social do masculino e do feminino, ao qual a gente não só faz parte, mas a gente foi embutido a ela desde a nossa infância, desde que a gente era bebezinho. E um aspecto dessa construção social de gênero, ou seja, dessa dualidade de masculino e feminino, é a questão do rosa e do azul. Na verdade, antigamente era exatamente o oposto. O rosa era a cor dos homens e o azul era a cor das mulheres. A cor vermelha era a cor que representava o masculino. Não existia o que existe hoje com relação a tingimento de cores. Não existia a possibilidade, ou talvez nem o conhecimento ou os recursos para tingimentos variados de cores. Então os nobres da época, para se diferenciar da maioria das pessoas, que tinham aquelas roupas mais nudes e cores mais pastéis, e que eram as cores comuns, eles tingiam as suas roupas de vermelho, que era a cor mais fácil de tingir na época. Eu não sei da onde que vinha esse corante vermelho, talvez viesse até do inseto lá, da cochonilha, né, que até hoje é usada, e eles tinham as roupas vermelhas. Tanto que eles eram retratados em pinturas sempre com tons vermelhos nas roupas. E essa característica da cor vermelha, ela se estendeu para o exército. Você encontra várias pinturas que retratam a época em que os homens ali usavam mantos vermelhos, capas vermelhas, panos na cintura vermelhos, e as bandeiras eram vermelhas. O vermelho representava a virilidade, a masculinidade, e também representava o sangue. No decorrer dos anos você vê que crianças, meninos que são retratados ali em pinturas sempre estão com vestes mais rosadas, né? Não necessariamente vermelhas, alguns até com peças vermelhas, mas porque essa cor vermelha ela ia se desbotando conforme você ia lavando, e esse tom vermelho ele ia se tornando mais róseo. Então era muito comum os meninos utilizarem roupas com uma tonalidade que na verdade era um rosa, né, que vinha daquele vermelho desbotado. Representava a força e a virilidade masculina. Em contrapartida, as mulheres, para representar o feminino e a delicadeza das mulheres, se utilizava o azul claro, porque o azul claro é uma cor calma. Na época ela também estava vinculada ao manto da Nossa Senhora, relacionando a cor ali com a religião. A maior parte das pinturas que você encontra dessa época, as mulheres estão em túnicas, em vestidos de cor azul. Você pega várias pinturas do Renoir, por exemplo, tem muitas mulheres ali retratadas com roupas, com vestimentas, representando a serenidade, a delicadeza, a calma, o que envolvia ali o universo que era considerado feminino. A França a gente sabe que é o berço da moda, e isso não é de agora. Isso vem lá já do século XVII, com o rei Luís XIV. E mais ou menos nessa época, teve uma marquesa chamada Marquesa de Pompadour, e ela era uma mulher muito inteligente, muito culta. Bom, ela era marquesa, né? Então ela tinha determinados privilégios ali dentro também. E ela ali, na posição dela, resolveu quebrar um padrão de vestimento e falou assim, eu quero experimentar uma coisa nova. E ela achava o vermelho, o rosa ali, aquela tonalidade muito instigante, muito diferente do que as mulheres usavam na época. E ela começou a utilizar peças contendo essa cor, ou tonalidades dessa cor, do vermelho e do rosa. Uma pessoa pertencia ali à monarquia francesa, influenciava ali a burguesia que tinha um poder aquisitivo, e outras pessoas, outras mulheres começaram a vestir peças de roupa com tonalidades vermelhas e rosas. Naquela época, se eu não me engano, também que se criou uma coisa chamada alta costura,
que era a definição de uma confecção de roupas femininas sob medida, que até então não era comum, não tinha. Então essa moda das roupas femininas começarem a conter peças vermelhas e rosas foi se alastrando e, obviamente, isso cruzou os mares e ali, sobretudo nos Estados Unidos, as mulheres que tinham ali um poder de compra e de acesso a essa cultura europeia, que era considerada de alto nível, começaram também a absorver essa moda e a utilizar roupas contendo rosa e vermelho. Foi por conta dessa marquesa de Pompadour que o jogo virou e o rosa se tornou uma cor que passou a representar o universo feminino. Nos Estados Unidos, o azul começou a ser retratado, por exemplo, coisas que se relacionavam ao universo bélico, sobretudo o azul escuro. E nesse momento, o azul começou a ser utilizado como uma cor padrão para algo que era relacionado somente a homens. O exército, o bélico e a guerra. Não só naquela época, mas muito antes disso, se você vê imagens assim dessas décadas mais antigas, não é difícil de encontrar retratos e pinturas ou fotos de crianças sempre utilizando vestidos branquinhos ou nudes. Era, na verdade, a cor padrão. Era muito mais fácil você ter uma cor branca e unissex, porque você tinha peças de roupa que eram coringas para futuros irmãos, irmãs, primos, primas. E os enxovais eram, em geral, constituídos dessa mesma cor, porque era muito mais fácil, muito mais econômico. Quando você vê filmes de época, as crianças elas não usam azul ou rosa, né? Os meninos não usam roupinhas engomadinhas azuis, ou as meninas usam vestidinhos rosas. Você percebe que é tudo meio branco, com rendinhas. Mas a indústria têxtil, elas precisavam ganhar com isso. E aí o que aconteceu? Lá com o surgimento do ultrassom, né, em meados da década de 80, onde a mamãe e o papai já tinham a possibilidade de descobrir, muito antes do nascimento, o sexo da criança, se ela seria um menino ou uma menina, foi uma grande sacada dessas empresas de começar a criar enxovais com cores específicas representando cada um dos gêneros. Então, hoje a gente tem esse mundo que é dividido entre azul e rosa. Isso é uma construção social que foi movida por dinheiro. E antes disso, por conta de uma necessidade de moda, que foi algo que surgiu meio que naturalmente ali na Europa. Então hoje, gente, quando a gente fala que azul é de menino e rosa é de menina, existe muito mais coisa por trás disso do que a gente imagina. O buraco é muito mais embaixo. E essa questão do masculino e do feminino não está relacionada só a cores, né? Mas, por exemplo, a brinquedos. Hoje a gente vive sob uma construção social em que os meninos são muito mais encorajados a brincar com carrinhos, robozinhos ou naves espaciais do que as meninas. Ao mesmo tempo em que as meninas são muito mais encorajadas a brincar de boneca, né, ou de casinha, ou de cozinha, ou de chá, do que os meninos. Como eu disse no início do vídeo, a criança ela já tem, desde muito cedo, a percepção do seu gênero. Ela não é coagida ou obrigada a aceitar o gênero ao qual ela pertence. Ela é assim. Ou ela identifica-se com o seu próprio gênero, ou não. Por exemplo, eu tenho um filho de 5 anos e eu percebo que ele é menino. Quando ele vê, por exemplo, figuras que representam o masculino, ele se conecta e se identifica de uma forma muito mais intensa. Por exemplo, ele naturalmente gosta muito mais de brincar de ser o Pantera Negra do que de ser a Elsa. Quando ele era menor, ele adorava a Elsa. E ele foi crescendo e ele adora a Elsa ainda hoje, só que ele adora o Olaf. Ele curte o Olaf, ele depois quer ver os curtas do Olaf, ele se identifica com aquela coisa despojada e muito de menino do Olaf. E por conta da voz, e por causa do olhar, e por causa da expressão. O Olaf, ele é um boneco de neve ali caricato que traz consigo elementos expressivos, faciais, corporais, de desenvoltura que remetem ao universo masculino. A gente não falou pra ele gostar mais do Olaf do que da Elsa, brincar mais de
de Pantera Negra e de Capitão América do que de Mulher Maravilha. Ele é assim, ele se identifica com isso. Da mesma forma que eu tenho uma filha de 3 anos que ama a Elsa muito mais do que o Olaf, embora ela goste muito do Olaf. Mas ela adora a Elsa, ela adora pôr vestidos. Ela começou do nada a ir lá na gaveta dela e querer pôr o vestido, ela queria ser igual a Elsa. O meu filho, ele poderia ter feito isso também. Em nenhum momento a gente teria impedido ele ali, ele poderia ter aberto uma gaveta, pegado um vestido e falado, eu quero pôr o vestido. Se ele tivesse feito isso, a gente teria colocado o vestido nele, pra ele ser a Elsa, sem problema nenhum. Da mesma forma que tem meninas que são super girlies, gostam de se maquiar, elas gostam de pintar a unha, de usar glitter, de mexer no cabelo, elas se identificam com esse universo feminino, com esse lado delicado, com esse lado mais vaidoso. A criança, gente, ela é muito pura e ela identifica-se com o seu gênero de uma forma muito natural, sendo ele igual ao que lhe foi atribuído ao nascimento ou não. Se você vê um menino que identifica-se com o universo feminino, ele vai fazer isso de forma natural. Talvez ele se identifique de uma forma diferente, que não está errada, mas é muito importante você ficar com os olhos atentos para conseguir conduzir aquilo, conversar com a sua criança para entender o que ela sente e como ela se sente com relação àquela maneira de se expressar, com a essência ao qual ela se sente confortável e feliz. Bom, pessoal, é isso. O conteúdo de hoje. Espero ter podido esclarecer um pouco essa questão da transgeneridade em crianças, a relação que elas têm com ambos os universos, masculino e feminino, a forma como elas se veem projetadas em seus ídolos e nas figuras nas quais elas se inspiram, e entender que isso tudo é muito natural. Isso para elas é verdadeiro e simplesmente é. Então eu vou pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, compartilharem com seus amigos, amigas e comentarem, primeiro porque eu adoro conversar com vocês e responder cada um dos comentários, e segundo porque ajuda a aumentar a nossa comunidade ao redor desse tema que é muito importante, que é a transgeneridade. E lembrem-se, viva a sua vida agora, pois ela é curta e é uma só. Um beijo no coração de vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!